Governo eleito quer ampliar reforma administrativa e reduzir ministérios. 4 a cada 10 brasileiros sofrem com dores crônicas. Dor lombar prevalece como principal causa de incapacitação. Nossa equipe acompanhou o time feminino de rugby aqui da cidade. Entre os nossos convidados, vamos receber o jornalista Rodrigo Romero. E também a jornalista Daniela Santos. Notícias, informações e prestação de serviço a partir de agora no Bom Dia Jacareí. Olá, hoje é segunda-feira, 19 de novembro, mais um Bom Dia Jacareí no ar e nós começamos como sempre, trazendo para você alguns destaques da nossa cidade e também do nosso país no Giro de Notícias. Vamos acompanhar aqui as principais, então começamos com o Diário de Jacareí. Justiça suspende plano diretor e pede informações sobre o empréstimo do CAF. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso com o jornalista Rodrigo Romero. Tá aí, você vê aí a foto da audiência pública que aconteceu aqui na Câmara Municipal sobre o plano diretor. Vamos seguir mais um destaque, o Jornal Vale. Intervenção na Santa Casa de Jacareí é prorrogada por Isaías. Término da intervenção no hospital esperado para dezembro, após a administração já ter renovado a medida no fim de 2017. A Prefeitura afirma que aguarda que a Irmandade responsável resolva problemas burocráticos. Está aí a Santa Casa de Jacareí, né, que vive sob intervenção da Prefeitura já há alguns anos, e aí tem essa intervenção prorrogada pelo prefeito Isaías Santana. Vamos para o próximo destaque. Agência Senado. Pagamento com cheques no comércio pode ter novas regras, Leilane. Uma das intenções é impedir que o consumidor seja discriminado ao fazer as compras. O comerciante que se propuser a aceitar cheque como forma de pagamento somente poderá recusá-lo em duas situações. Primeiro, se o nome da pessoa figurar em cadastro de serviço de proteção ao crédito ou se o consumidor não for o proprietário emitente do cheque e titular da conta corrente. Tá aí, então. Vamos lá, mais uma Agência Brasil agora. Imposto de importação aumenta custos de produtos nacionais, diz IPEA. Na verdade, o IPEA, né, contabiliza que os brasileiros gastam 130 bilhões a mais para usufruir de serviços, consumir produtos industrializados ou primários por causa da barreira tarifária. O valor é a assistência efetiva, definida pelo IPEA como estimativa do valor líquido indiretamente recebido pelos produtores domésticos em função da proteção que as tarifas de importação provêm. Então, a gente paga um pouco mais caro por conta dessa questão da tarifa, quando a gente fala de serviços e produtos importados. Olha aí. Bom, e a gente vai receber então o jornalista Rodrigo Romero, para sempre segunda-feira o Rodrigo vem aqui e participa com a gente. Vamos começar nosso bate-papo então, Rodrigo, já comentando aí, nós temos dois assuntos aí de Jacareí, que é esse Ministério Público então pedindo essa suspensão, vamos dizer assim, né? Suspendeu a tramitação dos procedimentos do plano diretor de Jacareí e também pede mais informações do empréstimo junto ao CAF. Vamos começar pela Santa Casa? Então? Não, Santa Casa é mais um depois, o Vale fala da Santa Casa. Vamos falar do plano diretor então, Rodrigo? Então, sobre essa manchete do Diário, né, essa resolução da Justiça que suspende aí o plano diretor e também, por enquanto, esse contrato com o banco estrangeiro, foram vários itens, eu anotei aqui alguns, que a Justiça alegou para justificar essa intervenção. De acordo com a promotora de justiça, Elaine Taborda, ela disse que das 8 audiências públicas que foram realizadas em Jacareí entre os dias 9 e 30 de outubro, a maioria delas não contou com a participação popular e ela justifica também que essa ausência da população se deu por conta das eleições desse ano, que foram eleições muito polarizadas e a população, entre aspas, não se interessou tanto pelo plano diretor e mais pela eleição, aí palavras da promotora. E também foi apontada uma falta de estudos e diagnósticos que pudessem embasar a proposta de revisão do plano diretor. Aí, a promotora Elaine também diz, aí uma fala dela bastante forte em relação à Prefeitura, que é lamentável que instituições públicas como o Ministério Público e a Defensoria Pública tenham que socorrer a população
na lesão dos direitos básicos e elementares como a participação democrática. Segundo ela, a Prefeitura tinha que reorganizar esse calendário das audiências para dar mais espaço para a população participar. Eu lembro que, se não me engano, a última audiência pública foi realizada aqui na Câmara, contou com a participação de algumas pessoas. E também ela disse que aquele projeto do empréstimo que foi votado na sessão passada não deveria ser colocado ainda, e ela critica o horário da sessão, que como a sessão é realizada às 9 horas da manhã, aí nas palavras dela também, impossibilitou a participação popular na discussão em um assunto tão relevante, já que a Prefeitura Municipal não fez questão abertamente de discutir com a população, não caberia à Câmara de Leis, a Câmara Municipal, fazê-lo, segundo a promotora disse. Então a Prefeitura já disse que foi notificada, está respondendo a esses questionamentos da promotoria e vai então aguardar a próxima resolução. Ela pediu a juíza a liminar aí, dá 15 dias para que a administração apresente documentos referentes ao orçamento das obras que justificam a obtenção de crédito junto ao CAF. Quer dizer, isso. Quanto que vão custar essas obras para provar a necessidade de um empréstimo, segundo a promotora, a Prefeitura não apresentou um plano aberto e real de quanto custaria cada uma dessas obras que a Prefeitura planeja para a cidade nos próximos anos, com o dinheiro emprestado desse banco estrangeiro. Então a Justiça quer que a Prefeitura aí especifique um pouco mais esse custo do dinheiro. Desculpa, Rodrigo. E a Prefeitura já foi notificada e está respondendo isso. Isso invalida então a votação aqui na Câmara, porque esse projeto foi aprovado aqui na Câmara, né? Teve a aprovação dos vereadores. Esse processo, essa decisão judicial, vamos dizer assim, congela essa decisão? Suspende? Suspende por enquanto essa votação. Esses 15 dias aí. Se a resolução, no caso, for desfavorável à Prefeitura, esse projeto vai precisar voltar aqui à Câmara, aí com especificações mais detalhadas para ser votado de novo. A gente lembra que na sessão passada teve muita discussão sobre esse projeto, vários vereadores inclusive pediram o adiamento da sessão, que não foi aprovado. Então vamos aguardar o que vai acontecer. Por enquanto, essa resolução suspende essa aprovação da lei que foi aqui na Câmara de Jacareí. Tá. Falando agora sobre a Santa Casa, a gente lembra que na campanha de 2016, o então candidato Isaías Santana veio aqui ao Bom Dia Jacareí ser entrevistado e prometeu que durante o mandato dele a intervenção na Santa Casa ia ser terminada. Essa intervenção, que já dura 15 anos, começou em 2003 pelo então prefeito Marco Aurélio de Souza do PT. O Isaías prometeu que ia ser cancelada e por enquanto ele vai renovar por 6 meses essa intervenção na Santa Casa, vai até junho do ano que vem. E a Santa Casa serve agora para desafogar um pouco o atendimento que foi para a UPA Dr. Telmo de Almeida Cruz. Então, por enquanto, o prefeito ainda tem dúvidas se essa intervenção deve acabar ou não, mas ele próprio prometeu aqui no Bom Dia, em 2016, que durante o mandato dele, pelo menos até 2020, ele ia encerrar essa intervenção. Vamos ver se ele vai cumprir, quando chegar ao meio do ano que vem, se ele vai renovar de novo a intervenção ou se ele vai aí dar um fim a esse documento que dura 15 anos. Tem questões da Irmandade também, né, Rodrigo, que precisa se reorganizar para, vamos dizer assim, receber a Santa Casa de volta? São questões mais burocráticas da Irmandade. É por isso que o prefeito alegou que precisa ampliar essa intervenção até junho do ano que vem. Faltam ainda algumas documentações. A Irmandade ainda depende muito financeiramente da Prefeitura, por conta dos repasses que acontecem desde 2003. Então o prefeito preferiu renovar até junho do ano que vem. Mas eu repito, ele prometeu no Bom Dia Jacareí em 2016 que até o 2020 ele ia encerrar essa intervenção, que para ele já era uma intervenção defasada, já não servia mais, segundo palavras dele. Então vamos ver se ele vai terminar ou não com essa intervenção na Santa Casa. Bom, a gente aguarda os próximos 6 meses e volta com mais informação aqui no Bom Dia para você. Bom, o governo eleito já vem anunciando ampla reforma administrativa e uma das coisas mais anunciadas é o corte dos ministérios. Nós vamos conhecer agora algumas tentativas de enxugamento da máquina que acontece desde a promulgação da Constituição de 1988. Impostos pesados, serviços públicos de baixa qualidade.
Na busca por maior eficiência, cada governo que entra tenta dar uma resposta para as cobranças da população. O primeiro presidente eleito pelo voto depois da Constituinte, Fernando Collor de Mello, extinguiu 24 estatais, reduziu de 23 para 12 o número de ministérios e demitiu cerca de 60 mil funcionários, dos quais 25 mil foram anistiados em 1994 durante o governo Itamar. Hoje, 633 mil servidores civis do Executivo Federal estão em atividade em 29 ministérios. Será esse número o ideal? Será muita gente? Pouca gente num país de 207 milhões de habitantes? Essa é uma questão controversa, sobretudo num tempo em que a automação e a informática tendem a substituir os humanos em muitas tarefas. Cada governante que se elege apresenta, por ocasião da campanha eleitoral, uma proposta de enxugamento da máquina pública, de dar mais eficiência, mais racionalidade, de valorizar a meritocracia. Quando chega no governo, toma inicialmente essa medida de reduzir o número de ministérios, e depois comprova que não há redução de custos e nem há uma resposta em termos de eficiência. No final do governo Collor, os ministérios eram 14. Quando assumiu, Itamar Franco dobrou para 28. Fernando Henrique reduziu um pouco, para 26. Nos governos Lula e Dilma, chegaram a 39. Temer baixou para 29. Jair Bolsonaro promete reduzir para algo entre 15 e 18 ministérios. Mas a busca do número ideal envolve também um complicado xadrez na hora de escolher os nomes dos ministros. Nós estamos conversando aqui, o que nós não podemos é anunciar alguém e depois dizer que mudou ou não é mais. Neste quadro, temos o quantitativo de funcionários públicos comparados com o total de trabalhadores em vários países do mundo. Na Dinamarca e na Noruega, esse número alcança 35%. Na outra ponta, Japão e Coreia do Sul têm 8% e Colômbia apenas 4%. Abaixo da média, 21%, o Brasil tem 12%, ou seja, 120 servidores para cada 1.000 trabalhadores na ativa. Para este especialista, antes de reduzir o número de ministérios, é preciso redimensionar a quantidade de funcionários do governo e o custo das aposentadorias e benefícios. A estrutura organizacional, ela tem de resultar de um cotejamento, de desejo de fazer algo, e daí você pode pensar nos órgãos que precisa ter, e o outro em confronto com a disponibilidade de pessoa que você pode pagar. Tá aí, a gente acompanhando então o comparativo, né, do Brasil com outros países. Será que vai vir reforma, Rodrigo? Quais são as notícias? A gente tem um número grande ainda de cargos comissionados, o novo governo disse que não vai fazer a tradicional troca política, vai indicar pessoas pela sua capacidade técnica. Se o Bolsonaro, junto com o Paulo Guedes, fizerem o que eles prometeram de reduzir, que seja um pouco só o Estado, já vai ser uma grande coisa para o Brasil, né? Porque o Estado brasileiro é muito inchado e a burocracia é enorme, e o Bolsonaro tem mais ou menos 11.500 cargos comissionados aí de chefia para poder colocar em funcionamento em Brasília a partir do ano que vem, mas segundo a assessoria dele, são mais ou menos 1.500 pessoas que ele já tem certo para ocupar esses cargos. O restante, segundo as palavras do Bolsonaro, ele vai ocupar com funcionários de carreira, funcionários concursados que estão em Brasília. Vamos ver se isso acontece. Se isso acontecer é muito bom, porque o Estado diminui um pouco, né? Brasília tem milhares de funcionários comissionados, e se ele reduzir um pouquinho, só que seja o Estado, já vai ser uma grande vitória para o Brasil, né? Essa redução de ministérios, Rodrigo, voltou, né? Meio ambiente, trabalho, no início diziam 14 ministérios, agora 17, talvez 19. Como é que está essa questão da redução dos ministérios, de reorganização também? Alguns vão estar juntas, né? Pastas que vão atuar de forma conjunta. Um deles que estava em dúvida se juntaria ou não era o meio ambiente e agricultura, já foi decidido que vai ser separado mesmo. E o da agricultura, que é a deputada Tereza, que vai ocupar esse cargo, o da agricultura vai se juntar com o da pesca e com outras pastas menores que estavam até então. É outra coisa também que funciona para diminuir a burocracia. Quando o Collor foi eleito em 89 e assumiu em março de 90, eram apenas 12 ministérios que o Collor tinha naquele momento. E 12 ministérios, sendo 3 deles da área do Exército, Marinha, Aeronáutica
e militar. Então o Bolsonaro, nesse funcionamento aí, o Bolsonaro também quer enxugar um pouco a máquina. Ele não sabe ainda se vai juntar o Ministério da Educação, Esporte e Cultura, como era até alguns anos atrás, ou se vai decidir ficar separado também. Então são resoluções que ele tem que acertar até o mês que vem, porque a posse dele já é dia 1º de janeiro. Então vai variar entre 15 e 18 ministérios. Isso não vai passar desse número a quantidade de ministérios que o Bolsonaro vai ter funcionando a partir do ano que vem. Aí. Bom, vamos ver como é que fica o tempo, né? Já amanheceu, essa madrugada começou com chuva. Vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo agora. Tá aí, hoje segunda-feira, né? Já começou com chuva desde as primeiras horas da madrugada e ela deve seguir aí a segunda-feira com chuva, um dia chuvoso, a chuva para e volta, porém segue também bastante abafado o clima, com o sol aparecendo talvez um pouquinho entre nuvens, né? À tarde pode ser que teremos novamente chuva forte caindo sobre a cidade. A umidade relativa do ar fica em 88% e teremos, como aí já afirmamos, 88% de possibilidades de chuva. A temperatura varia entre 19 graus de mínima e 24 graus de máxima. Amanhã, terça-feira, a previsão é de que uma frente fria deva chegar de vez aqui na cidade. Vai chover a qualquer momento, a qualquer hora do dia. A umidade do ar deve ficar aí por volta de 74%, com 77% de chances de chuva. As temperaturas variam entre 18 graus de mínima e 20 graus de máxima. Então tá aí a previsão do tempo, né? Começando a semana diferente do feriado. Bom, a gente vai acompanhar agora, aliás, você pode acompanhar todo o trabalho desenvolvido pelos vereadores aqui através do nosso site, jacareí.sp.leg.br. E também aqui no Bom Dia Jacareí, a gente tem um quadro chamado Momento Legislativo, onde você acompanha os principais destaques dos trabalhos feitos pelos vereadores. Tá aí, Leilane, é isso aí. Bom, o Valmir do Parque Meia Lua, começando aqui o nosso Momento Legislativo desta segunda-feira, ele questiona a Prefeitura sobre buracos em vias públicas no bairro Terras de São João. Pedido aí de informação aprovado pelo plenário da Câmara em nome do vereador Valmir do Parque Meia Lua. Próximo vereador Aderbal Sodré, do PSDB, pede a intensificação das rondas da Polícia Militar em vias públicas no bairro Terras de São João. Então, requerimento enviado pelo vereador para o batalhão da Polícia Militar aqui na cidade de Jacareí. Temos também o vereador Abner de Madureira, do PR, que pede ponto de ônibus na rodovia Geraldo Scavone, na altura do bairro Jardim Califórnia, região leste de Jacareí. Aí os 3 destaques, então, do nosso Momento Legislativo de hoje. Você pode continuar acompanhando lá no nosso site, lembrando mais uma vez, jacareí.sp.leg.br. Lá você acompanha todo o trabalho, todas as informações que os vereadores solicitam ao Poder Executivo. Segundo a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, 4 entre cada 10 brasileiros sofrem com dor crônica. Entre os grupos de classificação, a dor lombar prevalece como a principal causa de incapacitação. Lars Grael, 2 vezes medalhista olímpico, teve a perna direita decepada por uma lancha que invadiu a área de uma competição que participava. Precisou de remédio de última geração para aliviar a dor. Quando parou de tomar, começou o sofrimento. Eram dores intensas, dores de choques, dores como se fosse uma perfuração no pé, que você já não tinha mais, mas a sensação espacial de que a perna e o pé ainda existia. Então tinha sentimento de queimação, de perfuração e de choque, e também de esmagamento. São 20 anos de convivência com a dor, comum em quem sofreu amputações. O cérebro continua a receber os sinais das terminações nervosas, como se a parte arrancada do corpo estivesse intacta. Por isso, a dor é real, não é psicológica. Agora, tem vezes que ela é maior do que a minha capacidade de resistência. Então, essa sequência de choques fantasmas, às vezes acontece. Muitas vezes eu não entendo a origem, por que veio. Não foi meramente um estresse, meramente uma batida no coto, não foi apenas uma proximidade de uma coisa pontiaguda ou de um campo magnético, né, de uma bateria. Ela vem. Quando vem,
a crise dura no mínimo 4 horas e pode durar até 24 horas. Aí é muito sofrido. José também sofreu com dores quase insuportáveis. As dele eram na cabeça, passando pela nuca e pela mandíbula. Não havia vida social, não havia alegria, era uma depressão. Era praticamente impossível trabalhar, vamos dizer, nos últimos 3 anos, porque ela foi gradualmente aumentando. Sem remédio que resolvesse, ele passou a usar neuroestimulador. O aparelho foi implantado no corpo e segue pelo pescoço até a nuca, onde ficam 16 eletrodos. Não sinto dores, as doses de remédio estão diminuindo gradativamente por serem remédios fortes. No controle da dor, a Evelinda, que é médica, foi atrás da acupuntura. A técnica milenar chinesa é usada para combater crises de enxaqueca e formigamentos nos braços. Vim pelo SUS aqui, né? E graças a Deus, depois da primeira sessão, já não tive mais formigamento. Quase 4 em cada 10 brasileiros sofrem de dor crônica. Os dados são da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. A dor crônica é um nome genérico para alguém que está sentindo dor por muito tempo, de forma persistente. E a gente divide em grupos. Então, a mais prevalente de todas é a lombalgia, que é a dor lombar, dor na região das costas. A lombalgia é a principal, a 7ª doença da humanidade mais prevalente, mas é a principal causa de anos vividos com incapacidade dentre todas as doenças da humanidade. Lars retomou a vida produtiva. Faz consultoria e dá palestras motivacionais. Sobre as dores, prefere não tomar remédios ou fazer outros tratamentos. Conviver com a dor passou a ser uma realidade para mim. Então, se você psicologicamente pensa muito na dor e valoriza essa agenda, ela passa a incomodar muito, né, o seu dia a dia. Mas se você coloca isso como quase que um estado constante e permanente e tenta minimizar psicologicamente isso, ajuda. Aí a importância da questão da qualidade de vida, né? Falando de dores crônicas, exercício físico, alimentação saudável, para se prevenir, porque a gente vai ficando mais velho e vai aparecendo dor. Tem que conviver com a dor, né, crônica, porque, como diz o nome, muitas vezes é impossível eliminá-la. Então essas pessoas vão convivendo, descobrindo estratégias, né, tentando melhorar a sua qualidade de vida para amenizar esse mal aí que é a dor crônica. Exatamente, e atinge aí um número alto, né? 4 a cada 10 brasileiros. É um número significativo, então vamos cuidar da saúde. Isso aí. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e no segundo bloco receberemos a jornalista Daniela Santos. Bom dia, Jacareí. Volta já. Estamos de volta com o segundo bloco do Bom Dia Jacareí e já está aqui com a gente a Daniela, que trabalha com a gente, Daniela Santos, jornalista aqui da casa. Tudo bem, Daniela? Seja bem-vinda. Tudo bem, bom dia, Elton, bom dia, Leilane. Bom dia para o pessoal que está em casa e boa semana para todo mundo também. Eu inicio minha participação no Bom Dia Jacareí de hoje falando sobre a renovação para os contratos do FIES que vão até sexta-feira desta semana, dia 23 de novembro. De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, estima-se que 890 mil contratos devem ser renovados neste semestre. O prazo que inicialmente, o prazo final era para sexta-feira, dia 16 de novembro, mas aí pós-feriado, né, prolongado, aí o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação decidiu prorrogar este prazo para sexta-feira, dia 23 de novembro. Então, se você que é estudante, preste atenção neste prazo e para você obter mais informações, pode acessar o site que aparece aí no seu vídeo, que é o cisfiesportal.mec.gov.br. Então, aí o prazo, né, lembrando, reforçando, para quem tem trabalha com essa questão desse financiamento do governo até sexta-feira, dia 23. Sexta-feira, dia 23. Importante ficar atento para não perder, né, esse prazo do financiamento. Também, né? Exatamente, que a gente tem muito esse hábito, né? Exatamente. Mas aí depois é mais complicado. O site às vezes congestiona, né, no último dia, na última hora. Então, para evitar dor de cabeça, você que ainda não fez, fique atento. A gente está no começo da semana ainda, tem essa semaninha aí para poder fazer essa renovação.
Recado dado. Bom, o projeto de lei de orçamento do país para o ano que vem, para 2019, recebeu 9.379 emendas na Comissão de Deputados e Senadores que organiza a proposta. A saúde foi a área mais contemplada, seguindo por transportes e educação. Existem vários tipos de lei orçamentárias. A primeira delas é o Plano Plurianual, o PPA, que elabora um planejamento para o período de 4 anos. Ele é encaminhado pelo Executivo ao Congresso até 31 de agosto do primeiro ano de cada governo. O PPA, depois de aprovado, vale por 4 anos e sua vigência continua até o fim do primeiro ano do próximo governo. O motivo dessa estratégia é promover a continuidade administrativa. Cada PPA de cada governo, seja da época do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, você enxerga lá as diretrizes daquele governo e como vai ser o direcionamento político daquele governo. Ele consegue ter esse papel de expressar o alinhamento, seja ideológico ou político, daquele governante. Com base no PPA, o governo federal envia anualmente ao Congresso, no primeiro semestre, o projeto de uma outra lei, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO define as prioridades que irão nortear a Lei Orçamentária da União, a LOA, conhecida como Orçamento da União. É esse orçamento que indica quanto e onde gastar o dinheiro arrecadado com os impostos no período de 1 ano. Então a tendência que esse novo parlamento eleito, um novo presidente eleito, ele vai ter uma agenda muito intensa em 2019, tanto pelo lado que envolve, seja a reforma da Previdência, seja a revisão de renúncias fiscais ou novas bases tributárias e, ao mesmo tempo, de revisão de gastos, de fazer um balanço, né, daquilo que realmente a sociedade espera do Estado em atendimento de bens e serviços. Todos os projetos das leis orçamentárias, o PPA, a LDO e a LOA, têm a autoria do Presidente da República. No Congresso Nacional, eles são alterados e votados, primeiramente na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, composta por deputados e senadores. Em seguida, os projetos seguem para serem votados em sessão plenária conjunta do Congresso. Depois de aprovado, o projeto do orçamento volta ao Executivo para a sanção pelo presidente, transformando-se em lei. Tá aí, isso aí, como é importante sempre reforçar como é construído o orçamento, né? Aqui na Câmara Municipal também é o mesmo tipo de procedimento. Vem a peça para cá, a Câmara aprova, entra em exercício no ano seguinte. Sim, tem sempre as audiências públicas, lembrando que a população pode participar. Também tem um conteúdo que fica disponível no nosso YouTube, tem uma matéria que inclusive fala da LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual, já está no nosso YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Você pode acompanhar um pouquinho dos principais, onde foram colocados os principais de investimento para o ano que vem. Então, dá uma olhadinha lá no nosso YouTube. E você sempre pode também cobrar o seu vereador ou cobrar um dos vereadores aqui, né, para acompanhar, apresentar uma emenda, fazer uma sugestão ao orçamento. Esse é um dos papéis dos vereadores da Câmara Municipal. Bom, tem destaque no esporte, né? A gente teve jogos abertos aí recentemente e a Daniela traz alguns destaques de conquistas que Jacareí teve. Sim, é isso mesmo, Leilane. Olha, a Miriam Amaro, que é uma atleta de 51 anos, ela conquistou 3 medalhas de ouro na natação. Olha, foram nos 100 metros costas ACD, né? Ela que é uma atleta com deficiência, nos 50 metros nado livre e nos 400 metros nado livre também. Esta competição, né, é a 82ª edição dos Jogos Abertos do Interior, que acontece em São Carlos, na cidade paulista de São Carlos, e vai até sábado, dia 24 de novembro, esta competição. E falando também dos Jogos Abertos do Interior, nós temos outro destaque, que é o badminton. São 2 medalhas de prata aqui para as equipes de Jacareí, uma no feminino e uma no masculino. Olha, no masculino, quem conquistou foi o Carlos Henrique de Souza e o Luiz Felipe de Oliveira.
E na equipe masculina, né, de duplas, tem a Márcia Andréia e a Letícia Cristina. Ambas as duplas conquistaram medalha de prata pra gente também. Só uma observação em relação à Miriam, a gente teve a oportunidade de conhecer a Miriam pessoalmente numa matéria que a gente fez sobre a natação para pessoas com deficiência. A Miriam sofreu um AVC e aí então ela teve parte do corpo dela paralisado e depois, quando ela conheceu a natação, ela realmente se dedicou, se envolveu. Hoje ela fala, inclusive, que sem a natação a vida dela seria totalmente diferente. Você pode conhecer um pouquinho da história da Miriam e também de outros atletas que fazem parte da equipe de natação aqui de Jacareí. No nosso YouTube a gente tem uma matéria especial que conta um pouquinho da história dessas pessoas e também é uma aula de superação pra gente, né? Exatamente. Pra gente ver que realmente quando a gente se dispõe a fazer, tem um objetivo, a gente chega lá. E eles são o grande exemplo pra gente aqui na nossa cidade. Quantas Parabéns, medalhas a Miriam ganhou? 3 medalhas de ouro. 3 medalhas de ouro. E ela tem, inclusive, um dos melhores tempos no ranking nacional de natação. Sim. Então, é um destaque, não é só aqui na região, né? Não é só Jogos Abertos, é um destaque nacional, levando o nome da nossa cidade e uma história de superação e tanto aí. Parabéns para Miriam. Parabéns para Miriam, parabéns para todos os atletas, então, sim, também. Isso, e tem mais da competição pela frente, como eu falei, termina no sábado, dia 24 de novembro, e vale sempre reforçar, né? Não é clichê, o esporte realmente ele transforma vidas, né? Tem uma função social muito importante, de superação. Eu sou suspeita a falar, eu sempre me emociono com matérias de esporte e é muito bacana, né? Ver atletas da nossa cidade sempre se destacando nas competições. Falando em parabéns, olha, o nosso colega o Guilherme pede para que a gente não se esqueça de dar parabéns também para o Felipe Fênix, o nosso Jean-Pierre da TV Câmara Jacareí. Parabéns, Fênix, que está fazendo aniversário hoje. É isso aí, começando a semana com festa aqui na TV Câmara Jacareí. Espero comer um pedaço de bolo hoje. Bom, se você está procurando uma vaga no mercado de trabalho, agora é hora de acompanhar as oportunidades oferecidas pelo Pátio, Posto de Atendimento ao Trabalhador. Vamos lá, segunda-feira temos aí uma vaga de agente de ação social, temos 6 vagas para ajudante de obras, também 2 vagas para assistente de vendas e cozinheiro, cozinheira, 4 vagas. O PAT fica lá no Atende Bem Trabalhador, Rua Barão de Jacareí, 839, no centro, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Você precisa fazer um cadastro lá no PAT para poder disputar essas vagas. Bom, falando ainda de esporte, o rugby é hoje um esporte mundialmente conhecido e as mulheres vêm ganhando cada vez mais força nesse cenário que até a década de 90 era praticamente masculino. Há quem pense, mas esse não é um esporte só para homens, não. A mulherada aqui tem força e muita determinação. Tem muita gente que fala, nossa, mas você joga esse esporte para homem, nossa, mas você vai se machucar, mas mulher não tem que fazer isso, mulher tem que fazer balé, que mulher tem que fazer outra coisa, que é mais a cara de menina. Pra mim não tem nada a ver isso, porque eu acho que quando você começa a jogar, aí que você mostra quanto mais forte você é mesmo, aí quanto mais pessoas jogarem, mostram que isso não tem nada a ver. De bailarina a jogadora de rugby. Essa é a história da Gíulia, que em 2013 trocou as sapatilhas por chuteiras e não se deixou vencer pelo preconceito. No começo eu não gostei muito, mas depois eu me apaixonei. E foi difícil largar a dança, mas o rugby é mais família do que a dança, então eu preferi o rugby. Esportes com bola e contato físico são praticados pelas sociedades humanas há muito tempo e o rugby entra nessa lista. Alguns historiadores afirmam que o esporte é praticado desde 1820, mas foi só em 1846 que as primeiras regras foram escritas, formalizando assim o esporte. Mas as mulheres entram nesse cenário mais de 100 anos depois, em meados de 1980, e em 1991, elas organizam a primeira Copa do Mundo de rugby feminino. E de lá para cá, elas não pararam mais. Em um time, são 7 jogadoras para cada lado. E o passe de bola não pode ser para a frente, só para os lados ou para trás. E só depois de cruzar a linha e tocar a bola no chão é try, mais conhecido como ponto.
Um esporte inicialmente masculino que quebrou barreiras e hoje transforma também a vida de muitas mulheres. O rugby mudou praticamente a minha vida toda, né? Porque quando eu estava no ensino médio, com 15 anos, e lá eu não tinha um rumo que eu queria para a minha vida, não sabia muito o que eu queria ainda. Comecei a praticar o rugby, comecei a ter uma direção para onde eu queria ir. A partir do rugby eu fiz a minha faculdade de Educação Física, hoje eu sou formada. E comecei a atuar nessa área e sou completamente apaixonada pelo esporte. O único homem em campo é o treinador, que aponta a diferença entre treinar meninas e meninos. Elas têm um diferencial dos meninos que é o comprometimento, o esforço, né? Elas treinam dia e noite, suam, se machucam, brigam por seus ideais e mostram que mesmo em um esporte mais comum entre os homens, elas conquistaram seu espaço. E o rosto dessas meninas mulheres é um reflexo da feminilidade e da força. Olha, eu estive lá, mas não joguei, fiquei com medo, confesso. E a matéria, o convite era para você treinar junto com a equipe, o dia que o Gabó, o técnico do rugby, veio aqui. Pois é, mas gente, a idade vai chegando, não tenho muito talento, assim. Então aí decidi não jogar, mas porque o treino é forte mesmo, as meninas brigam ali em campo, né? Pra quem não chegou conhece. Preparada lá, ela olhou assim. Aí eu afinei, né? Aquela frase eu afinei. O Gabó esteve aqui, um abraço pro Gabó, inclusive, que foi quem deu a sugestão de pauta para falar um pouquinho dessa questão da participação feminina, né? Nesse universo do rugby. Como eu falei ali na matéria, a primeira Copa do Mundo de rugby feminino foi organizada só em 1991, mais de 100 anos depois que os homens fizeram os primeiros campeonatos. Então a gente demorou um século para poder entrar nesse cenário do rugby, mas hoje a gente vê seleção feminina brasileira ganhando destaque. Aqui em Jacareí o rugby é bem forte. Sim. A Dani já fez matéria, eu tive a oportunidade de acompanhá-la com eles. É um cenário que as mulheres crescem e também mostra um pouquinho da força feminina, né? Sim, sem muita dúvida. gente cria aquela barreira de, nossa, não, é um esporte totalmente masculino. Não, não é mais. Então fica a dica, as crianças também podem participar, tem aulas gratuitas, né? Não é cobrado. Sim. É só entrar lá no SESI, tem o programa Atleta do Futuro, que você vai conhecer e também, se tiver vontade de participar, de virar uma jogadora de rugby, tem essa oportunidade gratuitamente lá no SESI. Vai que tem um talento, né? E as mulheres dominando cada vez mais todos os esportes, né? Que a princípio eram tidos, né, mais como esportes masculinos, né? Mas as mulheres estão aí, estão chegando. O rugby, né, que é muito forte aqui na região, né? São José, Jacareí, são equipes muito fortes e que sempre estão brigando por títulos nacionais, inclusive. Sim, muitos representantes aqui do time aqui de Jacareí jogam pela seleção brasileira, Sim. São contratados para jogar pela seleção. Então aí a força do nosso esporte jacareiense. Isso aí. Tem mais destaque do esporte, Daniela? Tenho. Não sei se vocês lembram, recentemente, semana passada, né, a gente exibiu uma matéria do Alex Arruda, que é um jovem de 18 anos, é atleta do Taekwondo, que ele até então iria disputar o Campeonato Mundial de Poncé, que é uma modalidade do Taekwondo. Ele disputou neste fim de semana, né, neste feriado prolongado lá na China. Ele não conseguiu medalha, acabou sendo eliminado na segunda fase. Mas valeu a pena, né, gente? Só pela participação, ele tem 18 anos, já conquistou uma série de títulos que a gente citou na reportagem: Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Campeonato Sul-Americano neste ano lá nos Estados Unidos. Ele tem um futuro promissor, está só começando no esporte, isso é só o começo, né? E a gente deseja, assim, mesmo assim, os parabéns para ele. Quem quiser acompanhar a matéria, conhecer um pouquinho, tem Sim, disponível tá no nosso YouTube. Tá no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, e tá disponível também no nosso Facebook, o facebook.com/TV Câmara Jacareí. Bom, é isso aí. A gente tá sempre aqui acompanhando as notícias do esporte através do Câmara Esporte com você, né, Daniela? Sim. Essa semana a gente vai ter mais novidades no esporte. Vamos sim. Obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço. Boa semana para vocês, boa semana pro pessoal que tá em casa também. Isso aí. Bom, Bom Dia Jacareí fica por aqui. Vamos terminando nesta segunda-feira. Continue nos acompanhando aí no nosso site, jacareí.sp.leg.br. Lá você também tem todas as informações sobre o que acontece aqui na Câmara Municipal. Temos também Fiscaliza Jacareí, Portal Transparência. É importante você estar atento aos gastos também da Câmara Municipal, dos vereadores, de todo o poder legislativo da sua cidade. Se encontra também os links para as nossas redes sociais. A Câmara e a TV Câmara estão no Facebook
e a Câmara está no Instagram. Vamos, né? É isso aí. Fique ligado nas nossas reprises. Temos daqui a pouquinho às 11 da manhã e também ao meio-dia, na verdade, ao meio-dia e depois às 11 da noite temos a nossa reprise. Lembrando que hoje à noite, também a partir das 7 horas da noite, tem sessão solene de entrega de título de cidadania. Você pode acompanhar tanto aqui no plenário da Câmara quanto ao vivo, através do nosso canal do YouTube e também do 61.4 a partir das 7 horas da noite. Bom, continue acompanhando o nosso trabalho através desses canais. Fique ligado nas reprises, como o Elton falou agora há pouco, e amanhã a gente se vê a partir das 9 horas da manhã. Até lá!